Então é muito importante estar conosco. Irmão, eu gostaria que você se colocasse de pé comigo, para que nós pudéssemos orar ao Senhor nessa noite. O tema dessa mensagem hoje é resgatando o princípio da honra, e eu quero honrar a Deus fazendo essa oração de pé com você, que nós iremos entrar numa jornada de resgatando o princípio da honra. Então feche teus olhos agora e ora comigo. A nossa oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, para que nós possamos andar em honra, sermos homens e mulheres honrados. E o Espírito de Deus está nos levando a isso, a resgatar um princípio dos mais importantes da Bíblia. E nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nós pedimos ao Espírito Santo de Deus, para nos mostrar, para nos ajudar a viver o princípio da honra. Senhor, nos ajude, tira toda a limitação, nos ensina a viver e a praticar o princípio da honra, sermos homens honrados, mulheres honradas. Deus, em nome de Jesus, aplique essa palavra em nossas vidas nessa noite. Nós desejamos ansiosamente pelo teu agir em nossas vidas, Espírito Santo. Quem crê comigo, diga amém. Glória a Deus, querido. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 6, pode se sentar. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo de 1 a 5, vai ser o nosso tema básico. Essa palavra está muito forte em meu coração. Nós tivemos num seminário esse final de semana em Itaguara, na igreja Restaurando Vidas, do pai do pastor Arley. E trabalhamos muito esse princípio da honra lá. E eu tenho estudado muito, eu passei uma semana inteira estudando sobre o princípio da honra, dia e noite, vendo que todos os principais pastores do Brasil, Luiz Hermínio, Luciano Subirá, J.B. Carvalho, todos eles eu estudei o que, além da Bíblia, e eu fiz de Gênesis a Apocalipse um grande estudo sobre o princípio da honra. E eu descobri que o princípio da honra talvez seja o princípio mais importante para um cristão depois que ele se converte. E nós vamos ver isso. E talvez essa ministração de hoje, eu gostaria que talvez é um tema muito robusto e talvez eu não conclua ele apenas hoje, e nós vamos concluí-lo talvez no próximo domingo, eu concluo com você. Quando Deus começou a colocar essa palavra no meu coração sobre honra, apenas nessa semana, eu recebi 5 convites de cidades diferentes, sem ninguém saber, para que eu pudesse pregar em 5 lugares diferentes, em Paraupeba, Divinópolis, Desterro, Carmópolis, Itaguara. Sem nada, eu vi Deus fazendo algo através dessa ministração, como que do nada o Espírito de Deus agiu, mostrando a importância de nós resgatarmos o princípio da honra na nossa vida com Deus, no nosso lar, em todas as áreas. Abra comigo então, você já está aí, vai se posicionar o telão também. Evangelho de Marcos, capítulo 6, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. Ficaram admirados, entendam isso. De onde vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz, não é este o filho? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, da irmã Maria, e do filho, e o seu irmão não é o Tiago, José, Judas e Simão?
Não estão aqui também as suas irmãs? E escandalizaram por causa dele. Jesus lhes disse, olha essa palavra agora, só em sua própria terra, só entre a sua parentela, no meio dos seus parentes, é na sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Diga comigo, não tem honra. Tá baixo, vamos lá, não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Repita comigo, nenhum milagre. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. Irmãos, esta passagem do Evangelho, ela é extremamente importante. Ela fala que Jesus estava ensinando em Nazaré, na sua cidade natal, e as pessoas comuns a ele, seus primos, vizinhos e tal, ficaram admirados por conta daquela sabedoria que ele estava ensinando. Mas viraram e falaram assim, poxa, mas não é o filho da irmã Maria, não é filho do irmão Zé, ele não é o carpinteiro, ele não é pedreiro, gente, é carpinteiro. Então, o que Jesus falou? Ele falou assim, olha, somente no meio da sua casa, no meio dos seus, da sua parentela, é que o profeta não tem honra. E falou o seguinte, por isso Jesus, como Deus, não operou milagres ali, exceto ter curado alguns, porque se ele não curasse, eles iriam morrer sem a salvação. Então Jesus operou um livramento, porque não dependia da honra, porque o único milagre que Jesus pode operar se não tiver a honra, é o de livramento. Agora, todas as outras bênçãos para ser liberadas sobre a sua vida, vai exigir o princípio da honra. E eu vou tecer com você, no mínimo 30 passagens bíblicas, ao longo de uma maratona com você, para te provar isso. Que todos os milagres que você vai precisar de Deus, exceto do livramento, vão precisar de uma atitude de honra. Ok? Então ele fala, olha, ele não foi honrado. E eu vou explicar o que é a honra, que é reconhecer o peso da autoridade que está sobre aquela pessoa. Por Jesus ser apenas uma pessoa que brincou com ele, ficou brincando de carrinho lá, fez boizinho com o limão ali, ficou brincando com ele. Não, isso aqui é um cara comum. Ele não é nada de especial, conheço e tal. E não reconheceu a honra do profeta e não recebeu o milagre. E esse é um grande problema que nós corremos. Porque quando a gente não ensina o princípio da honra no meio da nossa parentela são as pessoas que menos vão experimentar milagres através da nossa vida. Era melhor nem ter ninguém profeta na sua própria casa. E nós vamos ver isso. O que nós vejamos, gente, o que nós vemos aqui é que os milagres são liberados não só onde há fé, mas onde há honra. Olha aí para você ver, os milagres são liberados não só onde há fé, mas onde há honra. É isso que Jesus falou sobre essa questão, né, da honra. Então, antes de eu entrar na questão da honra, nós temos que entender também a questão da desonra. A palavra desonra no grego é a palavra atimia, que é a raiz da palavra anátema, que significa maldito, amaldiçoado. Então a desonra tem a ver com uma maldição, tem a ver com atimia, que é alguém anátema, alguém maldito, alguém amaldiçoado. Essa é a origem da palavra desonra em grego, tá? E quem é o pai da desonra? Eu vou falar quem é o pai da honra e quem é o pai da desonra, não é? Jesus é o pai da honra. Ele disse, né, aqueles que me serviram, meu pai o honrará. E ele é aquele que honrou a Deus em todas as coisas. E quem é o pai da desonra? Você tem aí algum chute? Quer chutar? Quem deve ser? Quem vocês acham que é? Satanás.
Ezequiel capítulo 28, no 17 a 18, fala que nos céus, Lúcifer, anjo cheio de luz, subiu ao seu coração querer ser igual a Deus. E através da sua orgulho, do seu soberbo, da sua autossuficiência, falou: eu quero louvor e adoração a mim, porque eu sou melhor do que todos que estão à minha volta. E ao subir no seu coração esse sentimento de desonra, diz Ezequiel 28, 18, que ele profanou o santuário do Altíssimo. Como consequência, Deus o lançou por terra como cinzas, diz o texto sagrado de Ezequiel 28, 18. Como condenação da desonra, dele querer se rebelar, querer ser igual ao Altíssimo, ao seu Criador, e querer adoração para si. O orgulho, a vaidade, a inveja que estava dentro dela, Deus subjugou, tirou ele do santuário que ele havia profanado, que é os céus, jogou, lançou ele sob terra, e ele então foi amaldiçoado, né? E nós sabemos que daqui a pouco, quando Jesus vier e cumprir o período, ele vai ser aprisionado e vai ser lançado no lago do fogo e do enxofre, com seus demônios, que eram 1/3 dos anjos. Então, a cada 3 anjos, né, um foi com ele. Ali, né, ele conseguiu levar a desonra, a rebelião, com alguns desses seres que eram angelicais. Então, o primeiro exemplo que eu tenho na Bíblia de desonra, de anátema, de maldição, é Lúcifer, ou Satanás, que a palavra em grego significa aquele que acusa, ou promotor, né, em hebraico. Então, irmãos, é muito importante. O segundo que cometeu a desonra na Bíblia é Adão e Eva, ao desobedecerem a uma ordem de Deus. Quando Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores, mas não do conhecimento do bem e do mal. E eles ali, pela serpente, né, queria que eles desonrassem a Deus. E eles então caíram naquela questão da autossuficiência. Eu posso sim. Deus disse, mas eu acho que é boa aos olhos, me parece que vai me fazer feliz. Que mal tem? O pecado não é assim conosco? Ah, mas parece tão gostoso, gente. Ninguém vai ver, não tem problema. Foi isso que a Bíblia diz, que quando Eva viu que era de boa aparência o fruto, e bom e agradável, ela foi, provou, comeu e deu ao seu marido, que também o experimentou. Isso foi a desonra, que está em Gênesis capítulo 3, né? Essa passagem bíblica da desonra de Adão e Eva. Como toda desonra, ela lastra, é uma maldição hereditária. Então Lúcifer desonrou a Deus, conseguiu fazer com que Adão e Eva desonrassem a Deus. Agora, as crias de Adão e Eva, ou a cria de Adão e Eva, uma delas chamado Caim. Diga comigo, Caim. Gênesis capítulo 4. Ele aprendeu a desonra. E diz o texto sagrado, Gênesis capítulo 4, que quando Caim foi oferecer o seu culto a Deus, na hora da oferta lá, ele trouxe um dos frutos da sua terra, porque ele era um agricultor. Ao passo que o seu irmão Abel trouxe das primícias. Diga comigo, primícia. Porque a honra tem a ver com primícia, com o melhor que nós oferecemos. Eu não honro a minha esposa dando o pior presente para ela. Eu honro ela com o melhor que eu posso dar. Então tem a ver com o melhor, não o pior. Tem a ver com o melhor, não com o resto. Né? E parece que Caim não tomou o mesmo cuidado. Ele foi e trouxe uma oferta também. Só que a sua oferta era uma oferta qualquer. E Deus entendeu que a atitude do coração de Caim era de desonra. Ao passo que quando Abel, seu irmão, que era pastor de ovelha, trouxe a melhor que ele possuía, a que ele tinha mais estima,
a que ele mais assim, fala, essa é a mais gordinha, a mais bonita, é o que eu mais gosto, e como é a melhor, eu vou dar elas logo, que o melhor é para o meu Deus, e honrou a Deus. E a Bíblia diz que de Abel e de sua oferta Deus se agradou, ao passo que de Caim, da atitude de Caim e da sua oferta ele não agradou. Por que que Deus não agradou? Mas ele trouxe oferta, ele deu, mas foi a intenção de dar qualquer coisa a Deus. Ele não reconheceu o peso da autoridade de Deus, que é a palavra hebraica para honra, é kabed. Diga comigo, kabed, que é a raiz da palavra kabod, da glória, a casa cheia. O peso da glória é kabod em hebraico, e kabed é honra. Então é reconhecer o peso de alguém, a autoridade que aquela pessoa exerce sobre nós. Então ele não honrou Deus como Deus, e esse foi o problema. E diz então que subiu no seu coração uma ira, uma inveja, ao ponto que Caim acabou cometendo um assassinato e matando o seu próprio irmão. Porque toda desonra gera perda. Diga comigo, toda desonra gera perda. Toda desonra gera perda. A de Satanás no céu perdeu a glória de Deus e foi para a condenação eterna. Adão e Eva, o pecado foi a perda, perdeu a comunhão com Deus, perdeu. Por isso que eu preciso de me converter, para me voltar a ser salvo através de Jesus Cristo, da obra dele na cruz, me conectando de novo. Aí nós vemos agora que a desonra de Caim, se fazer de qualquer coisa para Deus, né, desonrou. Outro exemplo da Bíblia também de desonra, que vale destacar, é Miriam e Arão. Miriam e Arão fizeram como aqueles familiares de Jesus. Miriam era uma profetisa, irmã mais velha de Moisés. E Arão era o segundo e Moisés o terceiro filho. Moisés era o caçula. E Deus tinha chamado Moisés como líder daquele povo, como autoridade máxima para libertar aquele povo. Só que aconteceu que Moisés recebeu a visita do seu povo, do seu sogro chamava Jetro, e esse sogro falou: Moisés, eu te vejo de manhãzinha até de noite, uma fila de gente para você orar, para você julgar, para você aconselhar. Não é razoável que você levante aí 70 pessoas nobres, homens igual você, que tem capacidade também de multiplicar, e colocá-los também como príncipes aí na frente do povo? E apareceu isso muito interessante, e Moisés teve isso como uma direção de Deus. Deus usou o sogro dele para dar essa direção. Só que parece que Miriam não gostou, e Arão também não, porque eles queriam meio que uma primazia, aquela questão: eu sou o pastor principal, eu sou mais importante, então eu não quero ninguém me igualando, ninguém sendo igual a mim. Foi o que Miriam fez. E aí ela numa conversa particular, ela virou pro Arão e falou: por acaso Deus só fala com Moisés? Será que Moisés está achando que ele é o tal? Números capítulo 12, versículo 1 e 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram: também não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Esse que é o grande problema aqui, quando a gente fala mal, desonra uma autoridade. Quem que ouve? O Senhor. Moisés não estava lá. Moisés não estava lá. Mas ao falar mal da autoridade que estava sob Moisés, quem ouviu? O Senhor. Como consequência, eu não vou ler o texto todo hoje, mas se você ler o 3, o 4, Deus chama Miriam, né, no particular, chama os três, chama Miriam, chama Arão e chama Moisés, porque Miriam era profetisa e levita, ela compunha músicas e poesias. Arão era sacerdote, Deus tinha escolhido ele como o sacerdote e a sua descendência como sacerdote. E Moisés era o líder do povo que Deus havia falado. Aí Deus dá uma catracada neles, chama eles e fala: eu ouvi o que vocês desonraram ao meu servo.
A vocês eu falo por enigma, por palavra, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face, como um amigo fala ao outro amigo. E quando vocês desonraram e falaram mal de Moisés, na verdade vocês não estavam se levantando contra o irmão de vocês, mas contra o líder que eu investi de autoridade. E como vocês não reconheceram o cabede, o peso da autoridade, da unção que eu pus sobre ele, Miriam, tu ficarás leprosa, e durante 7 dias tu sairás da comunhão do arraial. Naquele mesmo instante, diz Números capítulo 12, depois 6, 7, Miriam ficou leprosa. Aquilo que estava dentro dela veio a ser exposto, porque outro princípio, toda desonra será exposta. Pode repetir comigo? Toda desonra será exposta. Toda desonra será exposta. Por quem? Pelo desonrado não, pelo Deus que o instituiu ali. Quando Miriam, por ser irmã mais velha de Arão, de Arão e de Moisés, falou mal de... Por acaso Deus só fala com Moisés? Quem que está achando para já ir tomando essas providências e levantar 70 homens para liderar e tal e tudo? Falou mal da esposa, da Zípora, que é a esposa de Moisés, porque ela era etíope, ela tinha uma descendência africana, era morena, e aí eu acho que ela agiu com racismo. É o primeiro exemplo de racismo que eu vejo na Bíblia. Ela até falou, ela nem é do povo de Deus porque ela é etíope. Só que Zípora, ela era da descendência de Ismael. Ela era sim, filho não de Isaac, mas era filho de Ismael, que era filho de Abraão. Ela era sim do povo da marca da promessa, mas ela tinha a pele muito morena. E aí ela ainda zombou da esposa de Moisés, chamando ela de etíope. Então, toda desonra, ela vai te gerar perda. Toda desonra. Outro exemplo de desonra que eu posso citar para vocês é Mical. Mical era a esposa de quem? De Davi. Ela é filha de Saul. Esta é a mulher no qual o rei Saul falou que quem vencesse o gigante filisteu lhe daria por esposa. Ela era a recompensa, uma das recompensas que quem enfrentasse, está lá em 1 Samuel 17, ia receber a filha do rei por sua esposa. E essa era Mical. E aconteceu que a arca da aliança tinha ficado um tempo longe, né, na casa de Obed-edom, e estava sendo abençoado. E aí Davi vem e traz a arca para Jerusalém de novo, no meio. E naquele dia fizeram uma procissão, fizeram uma festa, porque a arca estava vindo. E Davi tirou a sua manta sacerdotal, tirou a sua vestimenta, ficou mais à vontade. E Mical estava olhando da janela do palácio e viu ele pulando lá, dançando de alegria. E quando Davi chegou em casa, e ele tinha tirado aquelas roupas, né, que mostrava que ele era um rei, e ele ficou comum, com menos roupas. E ela chegou e falou, mas que bonito, que papelão que o rei fez perante as escravas, hein? Estava como uma pessoa qualquer, um vulgar. Falou que Davi era vulgar. E aí que foi o problema. Projeta para nós 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Que o pessoal aqui é muito eficaz, olha lá. Antes você acaba de falar, já está projetando. 2 Samuel 6, 20 diz assim: voltando Davi para casa para abençoar sua família. Davi estava cheio de alegria. Agora a arca de Deus estava na sua casa, estava em Jerusalém, ele estava radiante. E a Bíblia diz que Davi voltou cheio de alegria para abençoar sua família. Chega lá, a desviada da Mical, que aprendeu com o pai dela a não temer a Deus, né? Olha o que ela me faz. Mical, filha de Saul,
sai ao seu encontro e lhe diz: como um rei de Israel se destacou hoje, fez gracinha hoje, apareceu para o povo hoje. Essa é a minha tradução, tá? Eu ajudo a completar aqui, tá, mano? Então, esse apareceu hoje é por minha conta. Tirando o manto da sua frente, das escravas, de seus servos, né? Como um homem vulgar, ela tratou o rei de Israel assim. Por que ela tratou assim? Pela liberdade, por ser a esposa dele. Ele é um comum, toma banho junto, viu? Sinto até o bafo dele e tal, comum, tal. Tratou ele como uma pessoa comum, igual os irmãos de Jesus. Por isso que eu comecei lendo desse jeito. E ela, que gracinha, hein? Você está aparecendo, fazendo bonito para o povo e tal. Mas Davi disse a Mical, agora vem, gente, olha o que Davi disse a ela: foi perante o Senhor que eu dancei. Eu não estava fazendo gracinha para ninguém, eu não estava aparecendo para a pessoa, eu estava honrando a Deus. O meu coração estava em júbilo porque a arca chegou aqui. Eu não estava fazendo gracinha para as mulheres, para as escravas do rei. Perante aquele que me escolheu. Olha aqui, olha que interessante. Foi perante o Senhor que eu dancei. Eu não fiz para agradar vocês, eu fiz para agradar a Deus. Segundo, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai. Outra catracada nela. Falou, aquele incompetente do seu pai, que não se viu nem para ser rei. Então só quero te lembrar que foi aquele que me colocou como rei no lugar do seu pai Saul, que não temeu. É por ele. Então cuidado quando você se levantar contra o ungido do Senhor. É isso que ele está falando. Não foi eu que pedi para estar aqui, não. Foi o Senhor que me colocou aqui. E ai daqueles que levantar contra o ungido do Senhor. E ele está refrescando a memória de Mical, né? Falando que primeiro ele não fez gracinha para agradar o homem, ele estava fazendo para Deus. Segundo, estava lembrando que quem pôs ele lá foi o mesmo que tirou o pai dela de rei de Israel, tá? Refrescou a memória dela. Ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor que eu celebrei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Ele falou, aquela atitude que eu tive de tirar o manto, de tirar o meu casaco para mostrar que eu não era um rei, ali quem estava adorando era um adorador, ali era um servo que estava adorando, não era um rei de Israel. Era aquele que adorava a Deus lá no monte, no meio das malhadas, no meio das ovelhas. Era esse que estava lá. Eu estava adorando a Deus como um homem. E se é preciso de eu me humilhar, eu vou me humilhar. Isso é a palavra do rei. E a mulher do rei chamando a atenção dele. E se é preciso, porque a honra tem a ver com a humildade, a desonra tem a ver com a soberba. Toda pessoa soberba e orgulhosa vai desonrar alguém. E toda pessoa humilde sabe honrar alguém. E aqui está o coração de Davi, como rei. Ele falou, se é para me rebaixar, eu vou me rebaixar o quanto for necessário. Se for para Deus, eu vou me humilhar o que for preciso. Mas olha o que ele fala, gente. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Olha a sentença que ele disse. Ele falou assim, olha, você não quer? Tem quem quer. Para as esposas de plantão, marido de plantão, se você não honrar, cuidado. Alguém está doido para honrar aí. E Deus é o que faz isso. Ele virou e falou, você não me honrou, elas vão me honrar. Porque é assim. O princípio da honra é o seguinte, se você não está sendo honrado, Deus vai tirar as pessoas que estão de desonra de perto de você e vão colocar pessoas que vão te honrar. É assim que funciona. Por isso que todo mundo que chega para a igreja com casamento meia boca de fachada, ou converte ou separa. Não tem meio termo aqui.
E o bom é que eu sou advogado e pastor. Então, se é para casar, a gente casa. Se é para divorciar, a gente faz também. Resolve tudo por aqui mesmo. Eu estou brincando, mas eu vejo muito isso aqui. Sério. Muitas pessoas que vieram aí, já era cristã de outras igrejas, meia boca, vivendo amaziado de qualquer jeito, ou converteu ou saiu. É sério que eu estou falando. Porque Deus não deixa alguém honrado ficar muito tempo com alguém desonrando a vida dele. Mesmo o marido, ele mata, ele separa, alguma coisa acontece, pode ter certeza. Você não precisa de pegar com as suas próprias mãos. Você não precisa de ir lá e adulterar. Agora eu tenho álibi, porque a Bíblia fala que eu só posso separar se eu adulterar. Então deixa eu causar né? Então se é esse, eu só posso ser nesse jeito. Então eu vou ali arrumar um problema ali para poder ter o álibi que eu preciso. Não precisa. Se você está num lugar que você honra e não está sendo honrado, Deus vai te tirar deste lugar. Agora, se a pessoa que está te desonrando é que ela está no lugar errado, Deus vai tirar essa pessoa da sua vida. Você tem que entender isso, que o seu negócio é com Deus. A pessoa que vive em honra, o negócio dela é com Deus. Ela não preocupa com as pessoas. Ela não tem que ir lá revidar, tirar satisfação. Eu vou pôr o Nadab agora no banco ali, porque o Nadab eu não gosto muito dele, está falando tal e tal. Um exemplo. Não, eu não preciso de fazer justiça com as minhas próprias mãos, não. Porque quem é honrado por Deus, Deus o honrará. É assim, há uma unção sobre essas pessoas. Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Honra, haverá bênção para quem honra, e haverá maldição para quem desonra. Então, tranquilo, tem muitas pessoas que vêm para essa igreja e falam: não, pastor, que louvor, que luz, que lugar, é aqui que eu vou, é a Church de Cloud e tal. Quando vem e está com as coisas desenroladas, casamento de fachada, esses trem, entra em choque, aí procura uma light para ir, porque acha que por ser assim e tal, a coisa aqui anda de qualquer jeito. Aí bate em choque, aí ela não fica mais na igreja. Ou ela converte e se torna um verdadeiro discípulo, ou ela limpa o beco e vai para um lugar light, que ela vai ouvir David Leonardo: você vai vencer, glória a Deus, conquista, vence, Jesus te ama e tal. Mas não é esse evangelho que eu tenho 22 anos seguido dia a dia, fiel a Deus, não. Pode ter certeza que não é. Não é, entendeu? Senão eu já teria desviado, procurado outra mulher, outro serviço, bebendo. Igual eu vejo aí, tendo que batizar pessoas que foram batizadas há anos atrás em igrejas evangélicas. Por quê? Justamente por não aplicar e viver o princípio da honra. Na honra na família, porque eu vou explicar, a honra no trabalho, a honra das autoridades. Então aqui é um grande problema. Por quê? Porque muitas vezes a esposa, ela não reconheceu o cabede, o peso da glória, da autoridade que estava sobre o marido, que foi o que os familiares de Jesus fizeram. Eles não reconheceram o peso da autoridade, da unção que Deus havia ungido para ser o Cristo, o Filho de Deus, e não operou milagres. E Tiago, como que você vai terminar isso aqui? Olha o último versículo 23, projeta para nós. Projeta para nós. Qual foi a perda da desonra de Mical? Segundo Samuel 6:23, qual a consequência da desonra dela? Anota aí. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. A desonra te leva à esterilidade. A honra te leva à fertilidade, ao crescimento, à prosperidade, ao passo que a desonra te leva à infertilidade, à morte, à escassez. Quando você vê alguém vivendo estéril, escasso, ele está andando em desonra. Quando você vê alguém crescendo,
sendo abençoado, conquistando, você pode ver que essa pessoa está andando em honra. Ontem eu honrei a vida do pastor Arley na frente da casa dele, na igreja do pai e da mãe dele em Itaguara, dizendo assim: esse é um exemplo de um rapaz que anda em honra. Deus honrou ele, já deu carro para ele, usou o irmão para doar carro para ele, abençoou. Por último, passou na UENG agora, vai começar amanhã administração de empresa, curso superior, né? Escola federal. Eu falei assim, é fácil você ver quem anda em honra. E eu falei do exemplo disso, do pastor Arley lá na frente, honrando ele na sua parentela. Agora, tem outros que tem 5 anos, nada de milagre de novo acontece na vida dele. Mas porque não ora? Não, é porque não anda em honra. Tem gente que ora o dia inteiro e nada acontece na vida dessa pessoa, mas ela está andando em desonra em alguma área da sua vida. Como eu disse, o que libera as bênçãos de Deus não é só uma atitude de fé, mas uma atitude de honra. A Bíblia fala que nossos celeiros serão fartos, que as provisões virão, a prosperidade. Não é quando eu vou para o monte orar, fazer jejum 7 dias, e não, é quando eu honro o Senhor com os primícias dos meus bens. É quando eu faço, não é quando eu penso, porque a honra tem a ver com atitude. A honra tem a ver com uma atitude. Então, quando nós andamos em honra, nós crescemos, nós geramos. Mas quando nós andamos em desonra, nós somos como Mical, a gente se torna estéril, não produz fruto, não cresce, não tem testemunho de bênção, você vê, para contar. E você fica feliz, como o Samuel hoje falando, quando nós vimos uma máquina nova que ele chegou lá no sítio, eu brincamos com ele, né? Carro novo e tal, honrando e vendo assim, olha, fica feliz de ver as pessoas conquistando, ganhando, crescendo, melhorando. Um exemplo é que a gente vê que são pessoas que andam debaixo de princípios de honra, gente. O que vai te fazer ser abençoado não é frequentar uma igreja evangélica, esquece isso. Tem muita gente que frequenta e nada acontece. Por quê? Porque não aprendeu-se a conectar com o princípio da honra. E o segredo não é o local que você está, mas o princípio que você aplica na sua vida. A Bíblia diz, em Coríntios, o apóstolo Paulo diz que na mesma casa há vasos de honra e há vasos de desonra. O vaso de flor que está lá em cima da mesa, que todo mundo chega e, nossa, mas que coisa mais linda. E há o vaso sanitário, que só vai coisa horrível para lá. Na mesma casa há vasos de honra e desonra. E eu te pergunto, qual dos vasos você é? O que você tem recebido? Elogio, flores, destaque? Ou tem depositado censura, né? A palavra. Ou vaso de desonra, não é? Diz a palavra que na mesma casa há vasos de honra e há vasos de desonra. Os de honra recebem o destaque, a glória. Os de desonra recebem só o pior, só aquilo que ninguém quer e joga nela. Pastor, olha para mim aqui agora. Você está pregando, mas você está igual o povo adventista lá, só Antigo Testamento. Isso não acontece não, pastor. Porque hoje, o pessoal que gosta aí do Evangelho Light, o turma aí, é na hipergraça. Hoje tudo pode. Nós estamos no tempo da graça, pastor. Isso não acontece mais não. Isso é lá no Antigo Testamento, que era olho por olho, dente por dente. Hoje Jesus converteu, hoje ele é bonzinho, né? Jesus converteu e ele tudo é graça. Todo mundo vai para o céu. O que importa é amar. Se você ama, você vai, no final Deus vai dar um jeito, todo mundo vai ser salvo. Então isso é no Antigo Testamento. Será? Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos eu acredito que é Novo Testamento, sim ou não? Quem já leu a Bíblia aí? Isso é graça, é nova aliança. Eu vou te refrescar a memória de um casal chamado Ananias e Safira, que desonraram em sua oferta ao trazer o altar
parte de um dinheiro, de uma propriedade que eles omitiram ao valor aos apóstolos. E ao fazer a sua oferta na igreja do pastor Pedro, né, o apóstolo Pedro, eles omitiram o valor, falou, vamos ficar como bocado, vamos falar que vendemos por pouco, só vamos entregar isso aqui. E eles desonraram a vida deles. A Bíblia diz que essa desonra de Ananias e Safira lhe custaram a vida. Quando eles chegaram e mentiram, Pedro falou, por que vocês mentiram a Deus? Ocultando parte do valor que vocês deveriam honrar? Por acaso, se vocês ficassem com o dinheiro não é de vocês? Não foi vocês que compraram a propriedade? Vocês não era seu? Para que você então falou que ia trazer para Deus? Não precisava. Agora, quando você traz a Deus, você tem que fazer o melhor. E Deus, como eu disse para você, que toda desonra gera perda, na mesma hora Ananias morreu. Foi na frente assim, ele morreu. Por que Deus, e a Bíblia diz depois em Atos, sim, continua falando que gerou um grande temor depois daquilo, porque Deus queria dar uma grande lição para que os outros não cometessem o mesmo erro. Por isso que Deus trata a desonra como algo que Ele tira da frente. Por que Ele não deu uma segunda chance para Ananias e Safira? Por que Deus não deu uma segunda chance para Satanás? Por que Deus não deu uma segunda chance para Adão e Eva? Rebobinasse e tal. Quando ela pegasse a fruta, aparecia um anjo e falou, não faz isso não. Queimava a mão dela ali antes dela tocar e no começo. Por que Deus não mudou o destino da desonra? Por que Deus permitiu o coração de Caim matar o próprio irmão e ser condenado? Porque maldito será. Eu pulei um agora que eu lembrei. Os filhos de Noé, Cã, Clube Atlético Mineiro, Cã, ele desonrou o pai. Eu esqueci desse. Noé tinha vindo o dilúvio, tinha acabado o dilúvio, Gênesis capítulo 9. É porque era na ordem cronológica, eu pulei ele. O que aconteceu com o Cã? Noé tinha abusado na birita, no vinho, tinha bebido demais, ficou tonto, ficou pelado, saiu pelado da tenda. Os filhos viu Noé pelado. Só que Cã começou a desonrar. Chamou os outros para ver o pai nu. Ah lá, olha o homem de Deus aí que tinha salvado o povo da arca e tal. Ao ponto que Jafé, que era o outro irmão, pegou uma túnica, cobriu a nudez do pai. Falou, pelo amor de Deus e tal, honrou o pai. Porque a gente não honra só quem está certo, a gente honra as pessoas que estão erradas. Tem muito filho aqui que o pai bebe, é embriagado, fala, você é um pingu, você não vale nada e tal, desonrando o pai. Por isso que a sua vida não vai para frente. Noé estava bêbado, errado, e o filho que expôs a vergonha do pai, Cã, ele liberou uma palavra de maldição e falou, tu serás escravo de todos os seus irmãos, que deu origem a Canaã, aquela tribo de Canaã. Então Cã se tornou escravo, porque ele desonrou seu pai. Quando seu pai bêbado, pelado lá na tenda, ele chamou, brincou, zombou do pai, enquanto o seu irmão escondeu, cobriu o pai, levou ele para dentro da tenda e tal. Quando Noé, que era o pai dele, viu o que tinha acontecido, ele lançou uma sentença de maldição sobre o filho, porque eu disse para vocês que toda desonra vai te levar a uma maldição. E Cã saiu maldito. Eu estou falando isso porque é muito comum. Os pais, que às vezes o pai separou da mãe, o pai usa droga ou bebeu e tal, e eu vou e não dou caso, não honro não. Você tem que honrar esse pai. A mãe foi uma mulher meio assim, tal, largou, arrumou outro, arrumou pai, não é muito de levar a sério, mas é a sua mãe. Porque você não respeita, você não honra, não é a pessoa, você honra, é a posição que aquela pessoa ocupa. Ela pode ser uma prostituta, mas ela é a sua mãe. Ele pode ser um pinguço, mas é o seu pai. Você não está honrando o Zé, o João, né? O tal, você está honrando o pai.
A gente tem mania de honrar aquelas pessoas boas, que a gente tem orgulho, e desonrar as que a gente acha que não presta. Mas se é uma autoridade, eu não posso desonrar. Na época do Lula, que estava aí como presidente, que ele é tal. Não, ele é uma autoridade, eu não concordo com ele e tal, mas eu não me levanto contra uma autoridade constituída de Deus. A Bíblia diz que nós devemos honrar a autoridade. Eu não posso ficar fazendo piada de presidente, de governador. Eu discordo, mas é a favor de tal coisa, do aborto e eu não gosto. Tudo bem, não vote, faça uma campanha ajudando a pôr um que vai com os mesmos princípios e valores que você carrega. Ok, mas isso não me dá o direito de desonrar. Porque ele é homossexual, porque ele é ladrão, porque ele é assado. Mas se ele é uma autoridade, eu honro a autoridade. Posso discordar com as atitudes dele, não quero estar perto dele, não me quero nada, mas se ele é o prefeito, eu tenho que honrar. Eu não posso me levantar contra uma autoridade. E é isso que a Bíblia diz. Não é quando a autoridade teme a Deus e é boa e é do jeito que eu gosto. É a mesma coisa. Então tem muitas pessoas que não estão prosperando porque não estão honrando as autoridades da sua vida. Esposa que não honra o marido como cabeça do lar. Pessoas na igreja que não honram o pastor como uma autoridade, uma liderança espiritual que Deus colocou na vida dela. O filho que não entende a autoridade do pai sobre ele. O aluno da escola que não entende o peso da autoridade do professor dentro da sala de aula. Porque enquanto eu não reconhecia que eu estava lá no fundo da aula, da sala, fazendo bagunça, conversando, eu nunca tirei proveito nenhum. Tomei 5 bombas na 7ª série. Porque eu só desonrava os professores. Mas quando eu me converti, aos 17 anos para 18, eu levei a sério a minha vida. Eu comecei a sair do fundo, do último lugar da sala, que eu ficava fazendo piada, atrapalhando os meninos de estudar. Vim para frente aqui, fui sentar na primeira cadeira e fui honrar os professores. Porque dentro da escola, a professora é a autoridade máxima ali dentro daquela sala de aula. E eu tenho, mas eu não gosto dela. Tinha uma professora que eu não gostava de jeito nenhum de matemática. Mas não é a pessoa, é a autoridade que tem. E eu tinha que honrar, porque um dos princípios da honra é aquilo que eu honro, eu extraio. A honra que eu honro, o dom que eu honro é o que eu extraio para mim. A honra é uma chave, e chave abre portas. Então, você pode ver que todos os alunos que se conectam com os professores se tornam os melhores na sala. Que auxilia, que quer ser aquele que é ajudante. E aqueles que desonram, que estão lá atrás, são os piores, que depois vão desistir, não vão ser nada na vida. No trabalho, o princípio da honra. Veja um cara que é dedicado, que os outros viram, a sociedade chama de puxa-saco. A Bíblia diz que aquele que exime, que faz com excelência o seu trabalho, será colocado entre os príncipes. Você pode olhar que os melhores funcionários que mais honram a vida dos seus patrões ali, que são autoridade no trabalho dele, ele prospera. Agora aqueles que desonram, primeira oportunidade de mandar embora, o patrão vai mandar embora. Eu pedi para fazer tal coisa, não, eu não quero fazer. Você desonrou? É o primeiro a ir embora. Nós temos que entender e reconhecer a autoridade que Deus investiu na vida de uma pessoa. Eu estava fazendo um aconselhamento essa semana a uma pessoa aqui da igreja. Fui na casa dela fazer um aconselhamento. Ela estava fazendo um tratamento psiquiátrico, tomando remédio. E ela veio falar comigo, pastor, porque eu não estou achando que eu tenho que tomar tal remédio. O psiquiatra mandou eu tomar, mas eu não estou querendo. E o que o senhor acha? Eu falei, o que eu acho? Que você deve tomar. Porque ele é autoridade na medicina lá. Eu não sou, eu entendo de vida espiritual. Li a Bíblia, 22 anos estudando isso, então eu entendo do mundo espiritual. Eu sou autoridade no mundo espiritual, eu não sou autoridade médica. Eu tenho que reconhecer o peso da autoridade do médico. Eu não posso virar como pastor e falar com ela assim, não, você está errado de tomar isso.
Concorda comigo, sim ou não? Da mesma forma que o médico não pode chegar para ela e falar assim, não pode ir para a igreja batista lá, não, Deus não existe, ou lá está errado, a católica que está certa, que você tem que ser. Ele não pode, porque ele não é autoridade espiritual para direcionar ninguém na vida espiritual. Da mesma forma que eu não tenho autoridade para conduzir e falar alguém na área médica, eu não sou médico. Eu respeito a autoridade dele como médico. Se ele te mandou tomar esse medicamento, você toma. Agora, no que tange a vida espiritual, aí eu sou autoridade na sua vida. Eu vou te falar o que é que você acha, o que você deve fazer e o que você não deve, conforme a palavra de Deus. Isso é reconhecer o peso da autoridade. Ah, mas pastor, o médico, o psiquiatra, ele é ímpio, ele é ateu, ele é tal. Não importa, você não está respeitando o ateu, você está respeitando o peso da glória, o cabode que está sob, o cabede que está sob o médico. Pode ser ateu, pode ser espírito, pode ser umbanda. Um exemplo, quando você está lá, você não sabe quem que vai te operar. Você atropelou, está inconsciente, chegou no pronto-socorro. Você vai perguntar para ele qual que é a religião dele, como é que é, ele é, você já convertido, você tem o Espírito Santo para te ungir, para te operar? Não, porque ali é uma autoridade que está de plantão. Se é ateu, se é espírito, se é católico, se é evangélico, se não é nada. Eu não estou ali pelo João, eu estou pela autoridade que está lá, que me atendeu. Posso ouvir um amém de alguém? Deus usa as autoridades. O juiz, eu tenho que respeitar o juiz, eu tenho que honrá-lo. Eu não posso levantar da sala de audiência a hora que eu quero, eu não posso falar a hora que eu quero, eu tenho que pedir permissão para ele. Mas ele é satanista, mas dentro do fórum ele é autoridade. Eu não vou respeitar, ele é satanista, então eu não concordo. Não, isso é uma questão espiritual dele, que ele vai ver o juízo com Deus. Agora ali está ali para julgar o direito civil, um exemplo. Entende isso, irmãos? Então eu quero terminar por aqui, né? Essa mensagem eu vou concluí-la domingo que vem com vocês, né? Para não delongar demais, tá? Eu falei mais hoje sobre perdas, e no domingo que vem eu vou falar sobre a recompensa da honra, né? Eu vou falar da mesma forma que eu citei vários exemplos bíblicos aqui de desonra. Eu vou citar para vocês vários versículos bíblicos sobre a honra, porque a honra cria uma proteção espiritual, sabe? A honra, ela faz com que nós recebemos de Deus aquilo que Ele tem para nos entregar. Mateus 10:41 disse que quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá o galardão de profeta, a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa ou galardão de um justo. O que esse texto está me ensinando? Se eu honro um profeta, porque ele é profeta, eu recebo o galardão, a recompensa de um profeta. Se eu honro um pastor na posição, porque ele é pastor, não porque é o Tiago, é porque é o Joaquim, é o Arley, é a Cida, é a Norberta, não é por nome da pessoa que eu simpatizo ou não simpatizo, é pela autoridade que está sobre dela, sob a unção do profeta ou a unção do justo, ele vai receber. Por quê? Porque a honra faz com que nós, quando você conecta em honra com alguma pessoa, você extrai o dom que essa pessoa tem. Quando você conecta em honra em alguém, você começa a extrair os benefícios que ela possui. Então, quando você honra um profeta, você vai começar a receber a mesma unção de profeta. Por isso que você vai numa igreja pentecostal igual a Deus é Amor, que lá todo mundo entrega a revelação. Se você conectar com eles, daqui tanto tempo você está entregando revelação. Por que isso acontece? Porque eles se conectam em honra um com o outro, e ele recebe a característica lá, e todo mundo lá ora em língua, todo mundo sapateia, todo mundo entrega a revelação. Por que isso acontece? Porque a honra, eles lá é profeta, eles creem mais nessa manifestação profética. Estou dando um exemplo, não estou criticando nada não, só estou falando. Então quem vai para lá, conecta com o profeta, vira um profeta lá rapidinho. É assim, porque a honra que eu conecto a ela,
eu extraio o dom da pessoa. Se eu não me conecto em honra com alguém, eu não extraio o benefício dela. Por isso que se você só vai receber uma palavra, se eu for honrado com você como seu pastor. Senão eu não tenho autoridade, eu não tenho o peso da autoridade para te honrar. É a mesma coisa de um pai falar com o filho e você falar, mas você não é meu pai? O que o filho está falando? Não reconheço a autoridade de você sobre a minha vida, por que eu te devo te obedecer? Eu fui uma vez chamar a atenção da minha sobrinha, virou para mim, né, levar demais, falou, mas você não é meu pai para me mandar fazer isso. O que ela estava falando comigo? Eu não reconheço o peso da autoridade que está sobre você. Por isso, como que se pastoreia alguém que não é sua ovelha? Por que Deus permite que as pessoas venham, fica bonitinho e tal, mas na hora que você vai conectar com ela e ela não te honra, ela sai da igreja? Porque você não vai extrair nada de ninguém que você não honra essa pessoa. Se você está aqui nesta igreja hoje e não me honra como pastor, eu faço um convite com muito carinho, amor e dedicação. Visita as outras igrejas de Cláudia. Procure um pastor que você vai se identificar, conecte com ele e honre esse homem. Não perca seu tempo aqui. Porque você não vai extrair nada desse ministério se você não conectar em honra neste lugar. Não vai. Você vai vir uma mensagem bonita, você vai bater palma, ouvir louvores bonitos, mas não vai. Então procure um ambiente, alguém que você honra. Se você está num trabalho que não há honra, que você não respeita aquele patrão, ele é um cara que fala mal, que às vezes já até te cantou, sai daquele lugar, procure um lugar que você vai honrar aquela pessoa e fala assim, eu quero dar vida nesse trabalho, eu quero fazer isso aqui dobrar, eu quero fazer isso crescer. Essa é a conexão. Se você está num casamento de fachada, que é doido para dar errado, conserta isso. Ou chama para um arrependimento. Se a pessoa não quer, manda dar linha então, vazar e deixa Deus trabalhar. Mas não vive uma coisa de fachada, porque um casamento em desonra é a pior maldição que existe. Um filho que não honra o pai é a coisa mais triste do mundo. Por que tem muitos filhos aprisionados nas drogas? Por que tem muitos filhos respondendo processos criminais? Porque não honraram seus pais. Toda vez que eu tive a oportunidade de usar droga, de fazer crime, de ir para o lado dos meninos lá, atrapalhado lá, eu via meu pai, os conselhos do meu pai e da minha mãe, eu ficava com medo, eu falei, esse treino vai dar errado, e eu não ia para aquele lado, porque eu honrava meus pais. Eu ficava pensando assim, nossa, e se eu ser preso, meu pai indo lá, porque havia honra. E a honra, e eu termino aqui, fique de pé comigo, a honra nos protege. Diga comigo assim, a honra nos protege. Quando você honra a sua esposa, essa honra vai te proteger da infidelidade, vai te proteger de você cair no risco de mandar mensagem ali para alguém insinuando alguma coisa e cair numa tentação. Agora, num casamento que um marido não honra a esposa, que a esposa não honra o marido, é questão de tempo para o negócio dar errado, para aparecer um desviado do Satanás e colocar uma semente de tentação. Porque um ambiente que não tem honra é um território escorregadio, que mais cedo ou mais tarde alguém vai cair. Eu vou repetir e terminar orando com você, porque nós vamos acabar essa ministração só domingo que vem. Um terreno de desonra é um lugar escorregadio, que mais cedo ou mais tarde alguém vai cair, vai escorregar neste lugar. Então, se você não honra a pessoa que você casou com ela, é melhor você tratar isso hoje, ou passar a honrá-la, que é o que Deus quer, ou você vai caminhar em maldição com essa pessoa. Se você está congregando em uma igreja e você ainda não se conectou em honra com aquela liderança, com aquela igreja, você não vai ter a cobertura e extrair o dom, a prosperidade, o bem que aquilo tem. Por isso que nós nos conectamos e extraímos a unção que aquela pessoa carrega. Por isso o último texto que nós lemos é que o que honra o profeta recebe a recompensa do profeta. E eu fecho teus olhos para a gente terminar esse culto. E eu vou te perguntar, quem você tem honrado? A Bíblia diz
Em 2 Samuel capítulo 2, eu honro os que me honrarei, diz o Senhor, e os que me desprezam serão desprezados. Deus só tem compromisso de honrar quem o honra em primeiro lugar. Os que desprezam serão desprezados. Eu quero te perguntar, querido, hoje, o primeiro capítulo dessa pregação, eu quero te ver aqui domingo que vem. Eu vou te perguntar hoje quem você já desonrou. E vou pedir ao Espírito Santo para te lembrar e te levar no arrependimento. E domingo que vem eu quero que você esteja para eu te perguntar ao final do culto quem você honra de verdade. E eu quero ver se tem macho de verdade para subir aqui e falar assim: olha, eu honro a minha esposa, está aqui, falar. Vou dar para o outro, eu honro é o meu pai, porque isso, olha, eu honro o meu pastor, porque é um homem de Deus. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Se você não tem desonrado alguém, não saia daqui com essa página mal resolvida. Se você talvez não conversa com seu pai, se você não conversa com sua mãe, se você tem feito um trabalho meia boca lá no seu trabalho, às vezes fazendo de qualquer jeito, desviando alguma coisa, peça ao Espírito Santo. Talvez tenha dado mensagem para mulheres, para outras pessoas, desonrando a sua aliança que você tem com a sua esposa. Hoje é noite de você sair daqui da desonra e caminhar na honra. Por isso o tema dessa mensagem é resgatando um princípio que talvez se perdeu na sua casa, se perdeu na sua vida. Resgatando o princípio da honra nos seus filhos, resgatando o princípio da honra na sua família, no seu marido, na sua esposa, no seu ambiente de trabalho que você é autoridade, na equipe que você lidera, na sua célula, no seu ministério. Eu quero terminar orando com você, Pai. Essa ministração de hoje é muito forte, porque tem muitos cristãos andando em desonra, em desobediência, não apenas a Deus, mas às autoridades civis, familiares, espirituais, pessoas que estão fazendo as coisas conforme pensam, pessoas que não têm reconhecido o cabede, o peso da autoridade que aquela pessoa carrega, que Deus colocou sobre ela. Senhor Jesus, a nossa oração nessa noite, se eu desonrei o meu pai alguma vez, minha mãe, um patrão, uma autoridade, um pastor, um líder que Deus colocou sobre a minha vida, a minha esposa, meus filhos, eu peço perdão, Senhor, por toda a desonra que eu um dia já cometi a alguma pessoa que era uma autoridade sobre mim. E uma desonra que eu cometi também para os que estavam ao meu lado, que mesmo não sendo uma autoridade, mas era alguém que precisava de ser honrado através da minha vida. Senhor, encontre em nosso coração lugar de arrependimento. Encontre em nosso coração nessa noite lugar de submissão. Que Cristo seja o cabeça do homem, que o homem seja o cabeça da mulher, e que ambos sejam a cabeça dos filhos, caminhando em honra, o marido dando o melhor a esposa, a esposa se entregando o seu melhor ao marido, o homem de Deus entregando o seu tudo, o seu melhor ao seu Criador, que daqui a pouco vai estar com ele. E o seu Deus, o seu Criador, entregando o melhor que já veio, que é o seu Filho por nós. Porque Jesus veio honrar o Pai na cruz, se entregando totalmente por nós. Senhor, nós queremos resgatar o princípio da honra como igreja, como cristãos,
como os discípulos, como filhos, como maridos, como esposas, como patrão, como servos, como ovelhas ou como pastores. Nós queremos resgatar o princípio da honra. Que o nosso coração, Deus, não seja encontrado como de Lúcifer. Que não seja encontrado em nossos corações sentimento como de Eva. Que em nossos corações não seja encontrado sentimento de desonra como de Caim, ou como de Cã, ou como de Miriam, ou como de Mical, ou como de Ananias e Safira. Mas que o nosso coração seja encontrado em um lugar de honra. Honrarei os que me honrarem, e os que me desonrarem serão desprezados, diz o Senhor. Senhor, nos ensina a crescer na cultura da honra. Que a marca principal desta igreja seja crescer em temor e honra ao Senhor. É obedecer ao Senhor, porque o nosso propósito maior não é agradar as pessoas, é agradar a Deus em primeiro lugar. Senhor, derrama essa unção de resgatar o princípio da honra em nossos lares. Eu creio na restauração. Eu creio, Senhor, que haverá um alinhamento ministerial, um alinhamento familiar, um relacionamento no trabalho, de honra, de respeito, de gratidão, de submissão, de fidelidade e de lealdade, que só quem anda em honra consegue ser leal. Que nós possamos ser leais, Senhor, a Ti, ao próximo, às autoridades. Senhor, nos abençoe nesta noite, nesse primeiro momento desse culto, e que nessa semana o Senhor venha ministrar os nossos corações sobre o princípio da honra. Senhor, derrama essa unção especial sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre si, tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Que o amor do nosso Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida agora e para sempre. Quem crê e receba, diga amém. Deus te abençoe, vão em paz, uma ótima noite, um final de semana, uma semana abençoado para todos vocês. E vamos estar juntos aqui domingo que vem, se Deus assim permitir. Uma boa noite a todos, Deus abençoe.